Pânico em Brasília. Olha, finalmente estamos vendo aí militares sentados aí no banco dos réus, tremendo de medo. Temos aí hoje o depoimento do tenente, tivemos, né, o depoimento do tenente-coronel Cid, que delatou aí Bolsonaro em tudo. Vamos lembrar que nos próximos dias teremos aí o almirante Garnier, vai ter aí general, todos eles prestando depoimento no banco dos réus. Inclusive Jair Messias Bolsonaro deve depor quarta ou quinta-feira, veremos aí. Ó, o Bolsonaro chegou ao STF para acompanhar o depoimento, tem fotos aqui que eu vou mostrar dele, até vídeos que ele aparece aí atrás do tenente-coronel Cid no depoimento, e ao chegar no STF recebeu uma notícia desastrosa para ele. Informaram o Bolsonaro de que, dependendo do que seja dito aí nos depoimentos, alguém pode ter voz de prisão decretada, e que se os outros réus que estão ali acompanhando com seus advogados e assessores o depoimento, se falarem alguma coisa, dependendo do que falarem, também pode ter ali, que pode ser que seja dada voz de prisão a eles. Inclusive, que nos depoimentos dos outros réus, o Cid, no caso, ele é delator, mas os que são réus, que vão depor depois do tenente-coronel Cid, se falarem alguma coisa, dependendo do que falem ou de como se comportem, poderão ser presos. Bolsonaro, então, ficou apavorado. Aí, segundo matérias de toda a imprensa, o Bolsonaro, após receber essa notícia, correu para o banheiro. Aí, obviamente, teve gente que foi atrás do Bolsonaro no banheiro, né? E aí, o Bolsonaro ficou na cabine ali do banheiro, na privada, e disseram que estava escutando bem alto vídeos aí de redes sociais. Quer dizer, o Bolsonaro teve uma crise de piriri. E aí colocou o celular bem alto, algum vídeo qualquer, para ninguém escutar o que ele estava fazendo lá. Deu caganeira no Bolsonaro. Falou, opa, não vou poder fazer showzinho aqui ao vivo. Caramba, tudo que eu tinha planejado foi por espaço. Porque o Bolsonaro estava pensando, pô, eu estou depondo como réu, se não me prender até agora, eu vou fazer o meu show aqui. Porém, não, foi por espaço. Lembrando que o Bolsonaro passou o final de semana trancafiado no Palácio dos Bandeirantes, que é a residência do Tarcísio de Freitas, tendo ali treinamentos com seus advogados e com assessores de comunicação sobre como se comportar durante os outros depoimentos e principalmente como se comportar durante o seu próprio depoimento, porque vai ser transmitido ao vivo e o Bolsonaro não pode nem parecer muito fraco para os bolsonaristas não falarem que ele é um frouxo e nem peitar muito Alexandre de Moraes para não ensejar aí um pedido de prisão, uma ordem de prisão contra ele. Então, ele passou treinando. Saiu notícia também na imprensa no final de semana de que o advogado do Bolsonaro, o Bueno, ele não participou de todos os treinamentos e ele estava preocupado, porque o Bolsonaro treinou muito com sua assessoria que são sua assessoria de comunicação, que antes era o Weingarten, mas ele foi demitido pela Michelle Bolsonaro, após dizer que se a Michelle Bolsonaro fosse candidata, ele prefere o Lula presidente. E então o Bolsonaro tem outros ali que são da mesma equipe que era do Weingarten, que estavam treinando. Só que esse pessoal é muito burro. E quando o Bolsonaro fala, é capaz dele falar demais. E o Alexandre de Moraes não vai tolerar ao vivo, em rede nacional ou mundial de computadores, né, que é transmitido na internet, o Bolsonaro peitando, o Bolsonaro fazendo algum tipo de palhaçada para cima dele. Então, toda a estratégia que o Bolsonaro traçou aí, o final de semana inteiro, ao lado dos seus assessores, foi para o espaço. Então, o Bolsonaro correu aí para o banheiro, ficou lá tendo crise de caganeira, e tem uma coisa engraçada nisso aí. Pelo menos a gente sabe que o Bolsonaro não pode mais alegar prisão de ventre, não pode mais falar, olha, eu comi camarão e ninguém ali, e não mastiguei direito, e ninguém viu, e aí agora eu não consigo mais ir ao banheiro, vou me internar no hospital. Não, ó, o cara que corre com piriri pro banheiro depois de receber informação ruim do advogado, é o oposto aí de prisão de ventre que tá o Bolsonaro, né? Então essa aí já não vai mais colar. E ó, terão notícias ruins pro Bolsonaro a semana inteira. Então prisão de ventre ele não vai ter a semana inteira, tá? Porque se cada vez que ele recebe uma notícia desastrosa para ele sai correndo aí, então imagina essa semana
Limpem bem os banheiros lá do STF, que vai ter gente correndo para lá toda hora, viu? Porque a coisa tá feia pro Bolsonaro. Mas, quanto ao depoimento do Cid, olha, enquanto o Bolsonaro ainda não estava lá tendo crise no banheiro, o Cid já começou delatando o Bolsonaro. Já na primeira pergunta, o Cid já tirou qualquer ali hipótese de que ele ia aliviá-lo. Vou te mostrar com você aqui, Tenente Coronel Cid, já no comecinho. No documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada, algo então assim. Seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Aí você já vê que a giripoca começou a piar antes aí do Bolsonaro chegar na sala. Você vê que o Bolsonaro nem estava ali atrás ainda. Depois, o Bolsonaro estava atrás. O Cid começou a falar tanto que em determinado momento o Bolsonaro mudou a feição dele, ficou assim, ó. Aqui a carinha de bunda do Bolsonaro, enquanto o Cid falava aí todos os detalhes do plano. Ele estava assim, ó, ferrou de vez. O advogado do Cid aqui satisfeito. Aqui é o advogado do general Heleno e do Anderson, e o Anderson Torres está aqui do outro lado. E aqui está o Cid. Não dá para ver o Anderson Torres, que está exatamente atrás do Cid nessa câmera. Mas nos outros vídeos que eu vou mostrar dá para ver. E aí você vê que ele já confirmou, ia prender ministros do STF e vários parlamentares, obviamente parlamentares de esquerda, né? Mas não iam prender ninguém aí de direita ou extrema-direita. Iam prender o presidente do Senado porque a narrativa do Bolsonaro é que quem sustenta o golpe era o presidente do Senado, que era o Rodrigo Pacheco, porque ele não pautou impeachment de ministros do STF. Porém, a gente não vê os bolsonaristas hoje indo para cima do Davi Alcolumbre. E também não víamos os bolsonaristas indo para cima do Davi Alcolumbre quando ele era presidente do Senado. Inclusive foi ele quem indicou o Rodrigo Pacheco. Estranho, né? Muito, muito estranho. Só o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é que ia ser preso. O Davi Alcolumbre, que também nunca pautou esses impeachments, nunca deu nenhuma sinalização de que o faria, não. Aí você vê, pô, que coisa. Tem uns aliados do Bolsonaro que são mais e outros são menos. Isso porque o Rodrigo Pacheco, vamos lembrar que em 2021, com 4 mil brasileiros morrendo por dia de Covid, ele se recusou a instalar a CPI da Covid e atrasou em 2 meses a instalação dessa CPI. Por conta disso, morreram aí 150 mil brasileiros sem saber que o Bolsonaro estava se recusando a comprar vacinas, que o Bolsonaro queria propina nas vacinas, etc, etc. E o que fez ali pressionar o governo Bolsonaro a comprar as vacinas foi a CPI. Depois de todo esse serviço que o Rodrigo Pacheco prestou ao Bolsonaro, mesmo assim, ele queria prender o Pacheco. Para você ver que esse pessoal de direita que serve à extrema-direita, quando não faz uma coisinha que eles querem, eles vão lá e, se puderem, prendem, torturam e matam a pessoa. Eles só usam, os poderosos de extrema-direita só usam, todos, inclusive políticos e outros poderosos, para que eles consigam chegar ao seu objetivo, que é o quê? Acabar com a democracia, instalar uma ditadura, e aí quem não é mais útil a eles, eles prendem, torturam e matam. Essa é a extrema-direita. E todos, inclusive o Rodrigo Pacheco, que foram coniventes com eles, perceberam aí na própria pele que, olha, quase deu ruim para você. Mesmo assim, a gente vê hoje em dia muitos deles se aliando ao Tarcísio de Freitas, que era ministro do Bolsonaro, era da confiança do Bolsonaro, se encontrou 4 vezes com o Bolsonaro aí durante a trama golpista, mas a Polícia Federal o poupou, o Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet o pouparam, porque ele é o plano aí da Globo e dos bilionários do Brasil, que quando tinha em 2018 o plano como o Bolsonaro, achavam que iam domesticar o Bolsonaro. Hoje acham que vão domesticar o Tarcísio. Quer dizer, a direita vai sempre aí no barco da extrema-direita para tentar tirar a esquerda do poder, e aí depois que eles são traídos, ficam assim, ai, nossa, olha... Que coisa, né? É por isso que quando eu via jornalista da Globo sendo aí humilhado ou humilhada pelo Bolsonaro, eu dava risada. Falava, ele ataca a imprensa. Eu falava, a imprensa plantou, tá colhendo. Aí você viu, ó, o Pacheco plantou, quase colheu.
ministros do STF plantaram, quase colheram. E muitos não aprenderam, tá? Não aprenderam, infelizmente. O Alexandre de Moraes aí parece que aprendeu. Pois bem, esse já não fecha mais com fascista. Depois, o Cid foi perguntado sobre outras coisas. E olha o que ele disse. Continuação aqui sobre pergunta sobre o Conselho Eleitoral que ia fazer uma nova eleição. Conduzir uma nova eleição, né? Baseado numa eleição anulada. Então seria para conduzir uma Muito nova eleição rápido o após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não. O resto foi concedido no habeas corpus. Entrar. 150 Ou seja, o Bolsonaro enxugou o documento e ainda falou que o senhor ia ser preso, tá? Os outros, ele aliviou num primeiro momento, mas o senhor, prisão. E aí, ó, lembrar aqui que o Bolsonaro já falou que, olha, o Cid é meu homem de confiança. Isso aqui, Bolsonaro ao lado do Datena, em 2021, quando apreenderam o celular do tenente-coronel Cid. O especial Cid, que tem o quadro, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue entender tudo pra ele. Segundo ele, o Cid era de tanta confiança, você vê que o Cid mente no depoimento, que várias vezes ele disse que não sabia bem, mas ele era de tanta confiança que o Bolsonaro falava com o Cid até de assuntos que ele tratava com o Vladimir Putin, presidente da Rússia, com o Biden, presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, o Cid tinha acesso a todas as informações. Veremos, eu peço, se você é uma das pouquíssimas pessoas não inscritas que conseguiu chegar ao Plantão Brasil, peço a sua inscrição no canal. Se você já é inscrito ou inscrita, deixa aí seu comentário, compartilha o vídeo e vamos pra cima aí dessa corja fascista. Falou!